E eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos um texto que está lá em Gênesis, no capítulo 15, versículos de 1 a 6. Gênesis capítulo 15, versículos de 1 a 6. Amém? Todos acharam? O texto diz assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para a justiça. Amém, queridos? Creio que todos nós conhecemos um homem de Deus, Abrão, separado por Deus de um lugar muito distante de onde ele estava nesse momento, onde nós lemos esse texto. Abrão, juntamente com toda a sua família, seu pai, eles foram separados por Deus, eles foram chamados por Deus, lá em Ur dos Caldeus, para ir para uma terra que Deus mostraria. Eles largaram tudo, mas eles não chegaram, especialmente o pai dele não chegou até aquele lugar para que Deus os havia chamado. Eles pararam em Harã, mais ou menos na metade do caminho. E nesse tempo, o seu pai Terá faleceu. Mas Deus, que tinha um propósito grande na vida daquelas pessoas, Ele apareceu novamente para Abrão e o chamou para que ele fosse na direção daquela terra. E nesse tempo, Abrão já está com a sua família na terra de Canaã, a terra que Deus havia preparado para que Abrão fosse um homem que revolucionasse a geração dele, o lugar onde ele estava inserido. E a partir de Abrão, muitas coisas acontecessem, propósitos de Deus tremendos acontecessem na vida dele e através da vida dele. E nesse texto, já há algum tempo naquela terra, estão ali Abrão e Sarai. Só chegaram àquela terra Abrão, Sarai e um sobrinho de Abrão chamado Ló. E eles se organizaram naquela terra. Ló saiu para uma direção, Abrão estava em outra direção, porque eles haviam se tornado pessoas muito prósperas. Mas a promessa de Deus ainda não era muito firme, muito forte no coração de Abrão e de Sarai. Eles estavam ali, diante daquela promessa do Senhor, mas aquela promessa que Deus renovou aqui nesse momento, nesse texto, ela ainda não havia se cumprido na vida de Abrão e de Sarai. E nós vemos que eles estavam já com uma idade avançada. Abrão com 85 anos, Sarai com 85 e Sarai com 75 anos. Uma mulher já com 75 anos, provavelmente já havia passado pela menopausa. Uma mulher que já, diante dos olhos dos homens, não poderia mais gerar um filho. Esse era o natural que as pessoas estavam acostumadas. Mas para que essa promessa fosse cumprida, para que esse texto fosse uma realidade na vida daquele casal, Sarai precisava gerar filhos. A promessa de Deus para Abrão e para Sarai é que eles teriam uma descendência. E a descendência deles seria tão numerosa como as estrelas dos céus, como diz o texto.
E elas são incontáveis. São incontáveis. Então, a promessa de Deus para Abrão é que muitas pessoas seriam geradas a partir daquela família. Abrão e Sarai, 2 pessoas. E para que aquela promessa fosse cumprida, eles teriam que experimentar o sobrenatural de Deus. Eles teriam que deixar a parte natural da vida deles e teriam que avançar na direção do sobrenatural de Deus, onde uma mulher, segundo aos olhos dos homens, incapaz de gerar um filho, no sobrenatural de Deus, ela poderia gerar filhos. Essa decisão, pela lógica dos homens, seria impossível, mas para Deus nada é impossível. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, para Deus nada é impossível. Nós vemos 2 pessoas aqui. Isso é uma coisa que pode acontecer com cada um de nós. Eles tinham uma decisão para tomar. Qual que era a decisão que eles precisavam tomar? Que eles precisavam esperar em Deus. Deus daria, no momento certo, no tempo dele, a geração daquela criança. E é interessante que durante a nossa vida, nós sempre somos marcados por decisões. Nós tomamos muitas decisões ao longo da nossa vida. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Nós queremos ministrar a respeito de decisões e consequências dessas decisões também. Então, a nossa mensagem está baseada em cima de decisões que não só esses 2 personagens desse texto tomaram, mas que nós tomamos nas nossas vidas. O exemplo que eles passaram na vida deles, que isso sirva de exemplo para cada um de nós. Deus é um Deus do sobrenatural, queridos. E Deus, ele pode mudar todo o quadro que você possa estar presenciando na sua vida, por uma decisão que você tomou, que está te marcando. Mas Deus, ele quer transformar essa decisão nessa noite, amém? Ele quer transformar essa consequência que tem te marcado, que tem te oprimido, em bênção para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Esse é o Deus do sobrenatural que nós buscamos aqui essa noite. Todos nós sabemos que existem consequências para as decisões que tomamos. Uma decisão, ela pode desencadear uma série de consequências, uma série de acontecimentos, e que talvez esses acontecimentos eles perdurem até muito tempo depois da nossa morte. Decisões que nós tomamos hoje podem desencadear acontecimentos até muito depois de nós termos falecido. Pode gerar acontecimentos nas vidas dos nossos filhos, na vida dos nossos netos. Tantas coisas podem ser geradas até na vida dos nossos bisnetos também. Infelizmente, quase sempre, essa decisão que nós tomamos, ela é baseada nas consequências imediatas. Quando nós andamos no sobrenatural, a nossa visão, ela é muito pequena, ela é imediata, ela é baseada naquilo que nos cerca, naquilo que está ao nosso redor, naquilo que nós conseguimos enxergar, naquilo que nós conseguimos assimilar no nosso cérebro. E isso, infelizmente, pode trazer consequências muito sérias para as nossas vidas. E tudo isso com certeza está relacionado ao tempo de vida relativamente curto que nós temos. Quando nós estamos no natural, a nossa vida ela é marcada pelo tempo que nós passamos aqui nessa terra. Eu costumo dizer que com 57 anos eu ainda sou um bebê, né? Porque para quem vai viver por toda a eternidade,
o que são 57 anos na minha vida? Para eu que vou viver com Jesus por toda a eternidade, e é isso que nós precisamos ter no nosso coração. As nossas decisões, elas não podem ser marcadas pelo pequeno tempo que nós temos vivido, pelo pequeno tempo de conhecimento que nós temos. Isso é andar no natural, queridos. E Deus nos chama para andar no sobrenatural. Deus nos chama para andar no sobrenatural. Então nós vemos aqui dois personagens nesse texto, Abrão e Sarai. Uma decisão, uma promessa de Deus para a vida deles, e eles tinham que tomar uma decisão. Eles tinham que esperar em Deus ela ser cumprida. E o interessante é que esses dois personagens, tão ligados, tão íntimos, pessoas que já tinham um longo caminhar juntos, muitas experiências passadas, muitas derrotas, muitas vitórias conseguidas ao longo do tempo, eles estavam ali perseverando, eles estavam ali batalhando. E o primeiro personagem que eu queria falar é a respeito de Sarai. Sarai, uma mulher de Deus, uma mulher que acompanhava o seu marido, uma mulher que vivia as batalhas que o seu marido vivia, tantos altos e baixos, tantas coisas acontecendo. E Sarai, ela resolve tomar uma decisão ali naquele momento. Os anos estavam se passando, Sarai estava envelhecendo. Aos olhos naturais de Sarai, ela nunca conseguiria engravidar. O tempo passava e aquilo não acontecia. E Sarai resolve tomar uma decisão, que está no capítulo 16 de Gênesis, nos versículos de 1 a 3, o texto diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Sarai, ela desistiu de esperar. E como é difícil esperar, principalmente quando a nossa idade vem chegando e as coisas não vão acontecendo. O nosso tempo é muito diferente do tempo de Deus. Provavelmente não há nada mais difícil de que esperar para cada um de nós. E um meio muito comum que nós utilizamos para apressar essas coisas que nós achamos que precisam acontecer naquele tempo nas nossas vidas. Nós decidimos ajudar a Deus, dar uma forcinha para Deus, né? Como se Deus não fosse capaz de todas as coisas. Nós nos colocamos ali naquela situação e tentamos dar uma força para Deus. Foi o que Sarai fez. Ela decidiu dar uma forcinha para Deus. Mas Sarai estava olhando as coisas pelos olhos naturais e não pelos olhos espirituais. E o que ela fez? Ela usou algo que era muito comum naquele lugar onde eles viviam, naquele tempo. Uma mulher que não podia ter filhos, ou se tinha filhos, mas queria ter mais filhos, e não estava engravidando, ela pegava a sua serva e oferecia para o marido, e ela teria novos filhos através da serva. Isso era comum na região naquele tempo. E Sarai, com os olhos naturais, o que ela fez? Ela usou os acontecimentos, as coisas que as pessoas faziam, para trazer algo que Deus queria proporcionar na vida daquele casal. Esse é o terceiro personagem, Agar, né? Mas por enquanto nós estamos falando de Sarai. E Sarai, ela coloca um novo personagem na história,
que devia ter sido passada a 2, 3, quando nascesse o filho deles, que Deus iria proporcionar. E quantas vezes nós não fazemos isso nas nossas vidas? Nós tentamos dar uma força para Deus, nós cansamos de esperar de uma forma muito rápida. E interessante, né, que os planos B das nossas vidas, eles a princípio eles parecem muito lógicos e eles a princípio parecem dar certo. Mas todo plano B não é o plano principal para as nossas vidas. Nós precisamos estar sempre dentro do plano A de Deus para as nossas vidas. Nós somos seres que fomos chamados por Deus para andar no sobrenatural dEle. Nós somos pessoas para crer, para andar por fé e crer que quando Deus falar, as coisas vão acontecer. É para isso que nós somos separados, para isso que nós somos chamados, para testemunhar diante de uma multidão que Deus há de colocar na nossa frente. Uma multidão que Deus há de colocar na nossa frente, para nós testemunharmos desse Deus que atua no sobrenatural. E o plano, a princípio, estava funcionando perfeitamente, né? Gênesis 16, de 4 a 5, o texto diz que Abraão possuiu Agar, a serva, e ela concebeu. E vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. O que subiu no coração de Agar, da serva de Sarai? Subiu um sentimento que provavelmente já estava guardado ali durante muito tempo. E queridos, nós não estamos falando de uma serva qualquer. Como o Damasceno Eliezer era um homem de confiança de Abrão. Eliezer era o administrador de tudo aquilo que Abrão tinha. Abrão colocava tudo nas mãos de Eliezer, o dinheiro, os bens. Eliezer administrava todas as coisas. Eliezer era um amigo de Abrão, uma pessoa que andava com ele, uma pessoa que tinha toda a confiança. Eliezer, ele confiava em Abrão, e Abrão confiava em Eliezer. E Agar não era diferente a posição que ela ocupava diante de Sarai. Sarai tinha Agar como uma pessoa especial de confiança, uma pessoa que era íntima dela, que frequentava os lugares íntimos, a tenda onde ela ficava. Agar era uma pessoa de extrema confiança de Sarai. Mas o que nós vemos aqui nesse momento? Subiu um sentimento no coração de Agar. Provavelmente, Agar carregou durante anos aquela revolta dentro do coração dela. Agar carregou durante anos um sentimento que, quando ela se sentiu superior à sua senhora, aquele sentimento explodiu no coração dela. Provavelmente, Sarai nunca tentou entender aquilo que se passava no coração de Agar. O relacionamento das duas, que aparentemente era um relacionamento bom, com certeza, pela reação de Agar, não era um relacionamento que agradava a Agar. E queridos, quantas vezes nós passamos por situações desse tipo? Quantas vezes nós ofendemos pessoas que são próximas de nós? Quantas vezes nós, espiritualmente, humilhamos pessoas que são próximas de nós? E com o nosso egoísmo, com o nosso achismo, nós nem percebemos o que nós estamos fazendo com essas pessoas que são próximas de nós. E Agar, que era uma amiga, acima de uma serva, era uma amiga pessoal de Sarai. O porquê que ela nunca se expressou para sua senhora? Provavelmente não tivesse uma abertura.
Mas, quando ela viu que ela havia conseguido engravidar e a senhora não conseguia, o que cresceu no coração dela e o que ela fez? Ela desprezou a Sarai. Queridos, nós precisamos estar atentos aos nossos relacionamentos. Nós precisamos estar atentos àquilo que vai no coração das pessoas que são próximas de nós. Nós precisamos ser atentos àquilo que tem machucado as pessoas. Nós precisamos deixar de pensar tanto em nós e começar a pensar nas outras pessoas. Deus coloca as pessoas próximas de nós para que nós sejamos bênção na vida dessas pessoas. Sarai, ela poderia ter sido uma bênção tremenda na vida de Agar, e nada disso ter acontecido. Mas o plano B começou a fazer água, né? Começou a não dar tão certo. E qual foi a reação de Sarai? O texto continua. Disse Sarai a Abraão, versículo 5, seja sobre ti a afronta que se fez a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. E respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Queridos, qual foi a reação de Abraão? Ele lavou as mãos. A princípio o plano era dos dois, e de repente passa a ser só de Sarai. Vocês imaginem o que isso produziu no coração de Sarai. Queridos, provavelmente essa atitude que Sarai tomou de apresentar a serva como uma solução, isso pode ter surgido a partir de comentários que Abraão fazia durante todo o tempo. Vocês imaginem se Abraão, não pensando em Sara, mas pensando nele e na promessa, ele dizia para Sara, puxa vida, há tanto tempo e você não engravida, as coisas não acontecem. Talvez Sara se sentisse humilhada por aquela condição. E ela buscou uma solução, mas por uma maneira natural, sem olhar para o espiritual. E o que Abraão faz? Ele simplesmente lava as mãos. Como Pilatos fez diante do povo e diante de Jesus. Ele lavou as suas mãos. Ele não tomou um posicionamento, ele simplesmente falou, você criou o problema, você resolva. Sarai, ela ficou revoltada com Abraão. Ela ficou revoltada com Abraão. O que ela fala no texto? Eu te dei a minha serva, ela porém vendo que concebeu desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Sarai provavelmente ficou uma fera ali naquela hora. Ela se sentiu revoltada. Ela se sentiu invadida na posição que ela ocupava dentro daquela família, dentro daquele casamento. Que situação, queridos. Algo que parecia ser tão simples para Sarai. Mas esse pode ser o momento em que nós procuramos o plano B nas nossas vidas. Nós estamos fora daquele plano A de Deus, aquele plano que Deus preparou para cada um de nós, aquele plano para que nós vivamos todos os momentos da nossa vida totalmente dependente deles, totalmente dependente daquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. E Deus, Ele sempre tem o melhor. Deus sempre tem o melhor. Amém, queridos? Amém. E Sarai, ela se revoltou com Abrão, mas ela também se revoltou com Agar. Aquela amiga que havia vivido com ela durante tantos anos, que a servia, que preparava todas as coisas, provavelmente devia preparar o banho, devia fazer as tarefas corriqueiras ali daquele lugar onde eles viviam, servindo a Sarai. Sarai se revolta contra Agar.
E ela descontou toda a raiva que ela estava sentindo em Agar. Sarai, de repente, viu o lugar onde ela pisava se abrir. Sarai, ela sentiu a falta de algo onde se apoiar. Esse é muitas vezes o plano B nas nossas vidas. Quando nós precisamos cumprir determinadas coisas, quando nós precisamos decidir determinadas coisas nas nossas vidas, e nós procuramos uma maneira mais rápida das coisas serem cumpridas em nós. E muitas vezes nós perdemos o chão nas nossas vidas. Abrão, que é o outro personagem, né? Ele simplesmente lavou as mãos. Isso provocou uma revolta muito grande em Sarai. Ela sentiu a falta de chão onde pisar. E ela saiu descontando em quem? A sua raiva. Ela descontou primeiro em Abrão, e em segundo em Agar. E é isso que acontece quando nós tomamos decisões nas nossas vidas e não assumimos essas decisões. As decisões que tomamos, quando é no meio natural, muitas vezes elas vão dar errado, nem sempre elas vão dar certo. Pode ser que pela misericórdia de Deus, quando nós tomamos decisões no meio natural, as coisas aconteçam de uma forma que nós alcancemos a felicidade através daquelas decisões. Pode ser que aconteça, mas normalmente as coisas dão errado. E foi o que aconteceu com isso. O que Sarai precisava? Qual que era a rocha onde Sarai precisava pesar para que as coisas voltassem a acontecer na vida dela? Ela precisava se arrepender daquilo que ela havia feito. E quantas vezes nós não nos arrependemos de coisas que fazemos, de decisões que tomamos, e nós carregamos isso nas nossas vidas por muitos, muitos e muitos anos. E aquela ferida que foi aberta, ela fica escancarada nos nossos corações. E nós vamos carregando aquela ferida aberta. E aquela dor vai aumentando, aumentando, e nós não conseguimos nos livrar desses problemas que nós mesmos criamos. O arrependimento fala de nós reconhecermos os nossos erros. O arrependimento fala daquilo doer no nosso coração, de nós nos arrependermos por termos feito coisas fora daquilo que Deus queria que nós fizéssemos. E Sarai vai e descarrega toda a sua raiva, em vez de assumir os seus erros. Poderia ser que, pela revolta dela, o marido não quisesse assumir aquela situação. Mas se Sarai assumisse aquela situação de erro, se Sarai reconhecesse que havia errado, a coisa poderia ter acontecido de uma maneira diferente. A situação poderia, o desenrolar da vida deles poderia ter acontecido de uma maneira diferente. E Abrão simplesmente responde a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Esse é o nosso segundo personagem dessa história. O que Abrão fez? Ele lavou as mãos. A princípio ele concordou com o plano de Sarai, mas quando as circunstâncias se tornaram desfavoráveis, ele recusou-se a ajudar a resolver o problema. Essa era uma característica de Abrão. Quando ele colocado sob pressão, ele se afastava, ele não assumia nada, ele simplesmente distorcia a verdade. Ele era participante daquela situação. Eram duas pessoas, a princípio, que tomaram aquela decisão.
E uma terceira pessoa foi colocada na situação. Tudo aquilo poderia ter sido contornado se eles se arrependessem, se eles assumissem o seu erro. Se eles vissem o que estava acontecendo no relacionamento entre os patrões e os servos, poderia ter sido tudo de uma maneira diferente. Mas nenhum tipo de arrependimento entrou no coração dos dois a princípio. E a coisa foi aumentando. E esse terceiro personagem, Agar, o que Sarai faz com ela? Em Gênesis 16:6, na última parte do versículo, o texto diz que Sara humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Agar que havia humilhado a Sarai, ela simplesmente, quando o problema veio à tona, tudo aquilo que ela havia provocado de revolta na sua senhora, quando a senhora foi cobrar uma posição dela, o que ela fez? Ela fugiu do problema. O texto fala que ela fugiu da sua presença, ela foi para o deserto. Mas Deus, Ele estava atento a toda essa situação, queridos. Deus, Ele estava ali, pronto para tentar contornar as coisas. Deus é um Deus que nunca nos abandona, apesar de nós. Deus, Ele está sempre presente nas nossas vidas. E o que Deus providencia ali naquela hora? Ele envia um anjo ali naquele deserto para cobrar de Agar uma posição. E Agar, repreendida ali por aquele anjo, ela volta para sua senhora, ela volta para casa, para o lugar onde ela habitava. Não era a casa, eram tendas, viu, queridos? Eles habitavam em tendas. E essa foi a participação de Agar nessa história. E, queridos, aquilo foi sendo remoído no coração desses três personagens. Sarai, com certeza, ainda carregava aquela revolta dentro do coração, porque ela não havia se arrependido do erro que ela havia cometido. E Abraão, ele havia lavado as mãos. E Agar, apesar de ter voltado, aquele sentimento de revolta que ela tinha no coração, aquilo não havia sido curado ainda. Apesar de Deus ter ministrado ao coração dela através de um anjo, com certeza aquela situação, ela continuou guardada no coração daquelas pessoas. E o que aconteceu? Ela concebeu, ela havia concebido e nasceu um quarto personagem nessa história chamado Ismael. Queridos, vocês imaginem uma criança nascendo no meio dessa situação. Ismael nasceu em meio a esse tenso ambiente. Sua vida, nome e posição estava estritamente ligado a um conflito entre duas mulheres ciumentas. Vocês imaginem a atenção que Ismael precisava despender a cada uma das duas, uma querendo ser mãe mais do que a outra. E, queridos, Ismael, ele não pediu para estar ali naquele lugar, mas ele caiu no meio daquela situação. No meio daquela situação. Dentro desse plano traçado por homens, por mulheres, dentro de um processo natural das coisas, olhando
para a pequenez que eles tinham nos olhos, para a pequenez que eles tinham nos pensamentos. Pode ser que você tenha nascido em um lar onde os pais estavam com o relacionamento quebrado, e você tenha presenciado todas aquelas brigas durante toda a sua fase de crescimento. Vocês imaginem como Ismael cresceu no meio daquele ambiente. Como Ismael cresceu no meio daquele ambiente. E essa pode ter sido a sua vida também. Pode ser que você tenha nascido em um lar onde você nunca conheceu seu pai. Não era essa a situação de Ismael, mas isso pode ter gerado um trauma muito grande na sua vida. Pode ser que você tenha crescido num lar de brigas, de contendas, e hoje você carrega essa mágoa no seu coração. Mas hoje Deus está aqui para tratar esse vazio que você possa estar sentindo dentro do seu coração, amém? Deus, Ele está aqui neste lugar para tratar todo sentimento de derrota que você possa ter na sua vida, todo sentimento de incapacidade que você possa ter na sua vida. Pode ser um casamento que não deu certo, tantas coisas acontecem na nossa vida, no nosso meio onde estamos inseridos. Tantas coisas acontecem. E o interessante é que durante 13 anos, queridos, 13 anos, Abraão pensou que a promessa de Deus havia sido cumprida em Ismael. Durante 13 anos, ele carregou isso no coração dele, achando que as coisas estavam solucionadas, que a promessa havia sido cumprida. Mas eis que ele é surpreendido pelo Senhor. O Senhor aparece a ele novamente. E o Senhor vem trazer a vontade que estava expressa no coração dele. E para que isso fosse marcado nas vidas deles, de Abrão e de Sarai, Deus precisou mudar o nome deles. Deus inseriu a presença dele no nome de Abrão, e ele passou a ser conhecido como Abraão. Deus marcou a presença dele no nome de Abraão. E Sarai, ela teve o seu nome mudado também para Sara, para que eles passassem a deixar de viver naquele natural que eles estavam vivendo, para passar a viver no sobrenatural de Deus. E Deus o que fala para Abraão agora, e para Sara agora? Que Sara engravidaria. Sara teria um filho, e a promessa de Deus seria cumprida na vida deles através do ventre de Sara. Queridos, esse é o sobrenatural de Deus, e é isso que nós precisamos esperar nas nossas vidas. Não vamos traçar caminhos paralelos, não vamos buscar soluções corriqueiras para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Ele precisa ser Senhor das nossas decisões. E a promessa de Deus, ela se cumpre. No capítulo 17, é onde Deus aparece para Abraão e Sara. E ele revela ali a grandiosidade do plano dele para esse casal, para essa família. E no capítulo 21, isso se cumpre. Isaac nasce através do ventre de Sara. Queridos, aí a bomba foi lançada. Depois que Isaac nasce, aquela situação criada anteriormente, ela fica insustentável. Vocês imaginem a situação de Ismael,
que achava que ele era o filho da promessa. Ele havia sido tratado durante todo esse tempo como filho, como herdeiro. Mas a chegada de Isaac tornou o futuro dele incerto. Ele se sentiu impedido naquela condição que ele achava que ele devia se encontrar. O que Ismael fez? Ele passou a zombar, a menosprezar o seu meio-irmão. E quando nós olhamos para Ismael, muito daquilo que aconteceu com ele não pode ser atribuído a ele. A hereditariedade. Nós não sabemos o lugar onde nós vamos nascer. Nós não sabemos que família que nós vamos nascer. Mas o nosso coração, ele pode decidir que nós seremos uma bênção naquele lugar em que nós estamos inseridos. Aquela situação que se tornou insustentável foi porque Ismael não se posicionou. Ismael poderia abrir mão daquela situação que ele achava que ele havia conquistado, mas segundo o plano de Deus, aquela posição não era dele. E quantas vezes nós nos sentimos insatisfeitos com as situações que nós estamos enfrentando? Ismael, ele poderia ter sido bênção naquela família, ele poderia ter transformado todo aquele quadro degradante daquela família, pelo posicionamento dele. Ismael, de repente, ele se viu em um problema muito maior do que ele mesmo. Aquele problema, ele era muito maior do que ele mesmo, porque ele não gerou aquele problema. Ele caiu naquela situação. No entanto, as suas atitudes demonstraram que ele escolheu tornar-se parte do problema. Ismael, ele poderia se colocar à parte daquele problema. Queridos, muitas vezes nós não vamos ser o centro das atenções nos lugares onde nós estamos. Nós temos que ver de Deus o nosso papel. Muitas vezes Deus nos quer nos bastidores. Deus nos quer como conciliadores. Deus nos quer como a pessoa que vai fazer a diferença na conciliação de todas as coisas. Deus muitas vezes quer que nós recuemos dos conflitos, que nós sejamos, a voz pacificadora no meio dos conflitos. Queridos, o papel que tem um intercessor, que papel tremendo que tem um intercessor, a pessoa que trabalha nos bastidores, que intercede, que ora. Muitas vezes as pessoas não reconhecem esse papel do intercessor, mas isso não tem problema, porque quando nós fazemos as coisas, nós não fazemos para homens, mas nós fazemos para Deus. Amém? Tudo aquilo que nós fazemos nas nossas vidas não é para homens, é para Deus. E muitas vezes nós queremos ser o centro das atenções como Ismael. Ismael poderia ter transformado aquela situação de uma maneira diferente. Deus o chamou com certeza para ser um conciliador naquela situação. Se Ismael tivesse se posicionado, aquela situação não se tornaria insustentável. A falta de posicionamento, a falta de andar com Deus na vida de Ismael fez com que as coisas fossem para um rumo totalmente surpreendente na situação daquela época.
como consequência daquilo tudo, Agar e Ismael, eles foram permanentemente expulsos da família de Abraão. O texto fala, em Gênesis 21, do versículo 14 em diante: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. E ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Amados, tudo isso poderia ter sido evitado. Pessoas que temem a Deus não colocam lenha na fogueira de distúrbios, de brigas, de contendas. Pessoas que temem a Deus são conciliadores, têm uma palavra de vida, têm uma palavra de conforto para as pessoas. Amém, queridos? Tudo isso poderia ter sido evitado. Tudo isso poderia ter sido contornado se essas 4 pessoas tivessem se dobrado diante de Deus e reconhecido os seus erros, assumido os seus erros e pedido para Deus um escape em toda essa situação. Ismael poderia ter sido uma bênção na vida de Isaac. Como irmão mais velho, ele poderia orientar Isaac. Ele poderia proteger Isaac durante o seu crescimento. Ele poderia ter sido aquela pessoa que traz uma palavra de conforto para Isaac. Sara poderia ter sido uma bênção na vida de Agar. Agar poderia ter sido uma bênção na vida de Sara. E Abraão poderia ter sido aquele sacerdote que todos esperavam que ele fosse. Tantos problemas, tantas situações geradas por decisões e tantas consequências aconteceram. Nós não podemos buscar um caminho mais fácil para as coisas acontecerem na nossa vida. Precisamos esperar a vontade de Deus. Nós não podemos lavar as nossas mãos. Nós não podemos menosprezar as pessoas que estão ao nosso redor. E nós temos que assumir a responsabilidade que Deus planejou para as nossas vidas. Mas eu tenho uma boa notícia, amém? Vocês querem receber uma boa notícia? Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, amém? Aquele Deus que eu falei que estava ali querendo contornar todos os problemas, Ele trouxe uma solução para a vida de Abraão, Ele trouxe uma solução para a vida de Sara. A bênção que eles estavam esperando nasceu, Isaac nasceu, o filho da promessa, queridos. Esse é o Deus do sobrenatural. E Deus, Ele confortou Agar e Ismael também. Deus, Ele confortou os corações de Agar e Ismael. E no texto que nós estávamos lendo, versículo 17, o que havia acontecido com Agar? Ela estava a uma distância considerável do seu filho, olhando para ele, e ela chorando. E eis que Deus, porém, ouviu a voz do menino. Aleluia. Deus é aquele que escuta o nosso choro. Muitas decisões podem ter sido erradas na vida de vocês, mas hoje é um momento que Deus quer colocar a mão nessa ferida que você carrega. Você pode estar escondendo esse problema que você está enfrentando, essa dor,
esse peso que tem marcado essa decisão errada que você tomou na sua vida, ela pode estar te marcando, ela pode estar te ferindo. Mas o Deus que pode todas as coisas, Ele quer colocar a mão nessa sua ferida hoje, e Ele quer te sarar, Ele quer te curar. Mas para isso precisa que você se arrependa de toda decisão errada que você tomou, daquilo que você fez errado aos olhos de Deus. Porque muitas vezes nós temos a nossa mente cauterizada e achamos que as coisas que nós fazemos são certas, mas diante dos olhos de Deus aquilo é errado. E isso pode estar te impedindo de fluir em muitas áreas da sua vida. Pode ser que você seja uma pessoa muito próspera nos relacionamentos, mas profissionalmente você seja uma pessoa que não seja próspera. Pode ser que você carregue um problema na sua vida que esteja impedindo você de fluir profissionalmente. Pode ser que as suas finanças não estejam andando de uma forma correta. Hoje é o momento de você abrir o seu coração diante de Deus. Gênesis 18, na parte A do versículo 14, diz assim, é o próprio Deus falando, queridos: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Nós servimos ao Deus do impossível. Amém, queridos? O Deus do impossível, aquele que sara as suas feridas, aquele que sara tudo aquilo que está rasgado no seu interior, aquele que fecha as suas feridas, aquele que te sara, aquilo que pode parecer impossível para você, mas para Deus não é. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus do sobrenatural. E o que Ele faz com Agar? Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Deus está sempre próximo de nós, amados. O menino estava ali no meio do deserto e Deus estava do lado dele, ouvindo o clamor daquele menino, ouvindo o choro daquela mãe. E o que o anjo fala? Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Muitas consequências vieram depois disso, amém? O sentimento de abandono, muitas coisas foram geradas, mas Deus não deixou de traçar um projeto de vida para aquelas pessoas. E esse é o plano de Deus para a sua vida. Ele quer traçar projetos de vida para você, apesar das decisões erradas que você possa estar tomando na sua vida. Deus, Ele usa todas as experiências que nós passamos para transformar em bênçãos para cada um de nós. Deus transforma a experiência triste em bem para as nossas vidas. Deus quer que nós cresçamos espiritualmente, nós amadurecemos na presença dEle, amadureçamos na presença dEle. E uma pergunta eu deixo para cada um de nós dessa noite. Você provavelmente não sabe os efeitos a longo prazo da maioria das decisões que você toma, mas o fato de que haverá consequências no futuro não deveria fazê-lo pensar ou fazê-la pensar com cuidado e buscar a direção de Deus nas escolhas de hoje? Como é que nós temos decidido as coisas das nossas vidas? No natural ou no sobrenatural de Deus? Deus nos chama para viver experiências tremendas na presença dEle. Deus nos chama para viver experiências sobrenaturais
no reino dele. Cada um de nós somos chamados para experimentar experiências tremendas, o sobrenatural dele, em cada lugar onde nós estamos plantados. E ele pode transformar toda decisão errada que você tomou na sua vida em bem para a sua vida, amém? Essa é uma promessa que ele tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Eu gostaria de chamar os músicos e gostaria de chamar a igreja para um momento de oração. Eu gostaria de orar por você.